Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se... Capítulo 13. O Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá, pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia, vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor. Pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der esta terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor, em sacrifício, todo o primeiro filhote macho. Mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder, o Senhor nos tirou do Egito. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito,
Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, que havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Capítulo 14. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: veja só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes. E vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés:
Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar. E passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles. E foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: Gente, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas do mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés.
A paz de Jesus, meus irmãos! Hoje, mais um dia de aula, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Êxodo, capítulo 13 e capítulo 14. Quero convidá-los para que venham navegar conosco nessa surpreendente viagem de conhecimento. Vamos lá? Introduzindo então o livro de Êxodo 13. Êxodo 13 ainda é a continuação do relato do Êxodo de Israel. Quão ricas são as verdades espirituais comunicadas em conexão com o Êxodo. Aqueles que apenas olham para os fatos históricos, sem se atentar sequer para sua tipologia, estão perdendo a maior oportunidade de visualizar uma extraordinária figura da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Notem como os judeus modernos observam a Páscoa, apenas como uma mera recordação da libertação nacional. O véu da cegueira espiritual oculta as grandes verdades da redenção anunciadas aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14 e 15. Acompanhe-me, por gentileza. 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O 15 agora. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Partindo agora para o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 13, em virtude de Deus ter, abre aspas, passado sobre, fecha aspas, e salvo o primogênito de Israel, ele dá ordens para que todos os primogênitos dos homens e dos animais lhe sejam separados. Os pais e aqueles que eram proprietários aprenderam que as suas primícias e o melhor pertenciam a Deus. E mais importante, ainda era o fato de que o primogênito, sendo os remidos, tipificava o povo escolhido de Deus, que é remido pelo sangue de Cristo. Isso vocês vão encontrar lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, e podem conferir. Todos aqueles que são salvos da ira de Deus pela fé em Cristo também são santificados por Deus. Mais uma vez complementando, vocês podem encontrar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e versículo 30. Continuando então, falaremos sobre a festa dos pães ázimos, versículos 3 ao 10. O Senhor deu ordens aqui para que a festa dos pães ázimos fosse observada anualmente, assim que Israel entrasse na terra prometida. Notem que vários pensamentos importantes aqui. Primeiro, esta festa os fazia lembrar do arrependimento e sinceridade encontrados na vida daqueles que verdadeiramente conheceram a Cristo. O fermento, nas Escrituras, comumente simboliza o pecado. O arrependimento sempre acompanha a fé no Cordeiro de Deus. Ponto 2. Observe bem a ordem de Deus para que ensinemos nossos filhos todos os dias. Cada nova geração deveria ser diligentemente instruída. Os pais deveriam explicar para os seus filhos que a festa dos pães ázimos era como uma fita ao redor do dedo, para lembrá-lo do grande livramento de Deus. Como esquecemos certas coisas facilmente? Não é à toa que Cristo deu à sua igreja 2 ordenanças que relembram o seu trabalho para a nossa salvação. Romanos 6, do versículo 3 ao 6, e 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 e 26, fala claramente sobre isso. Os judeus aplicam as palavras do versículo 9 no sentido literal, fora do comum. Eles começam a trajar filactérios, que eram pequenas caixas de couro, contendo tiras de pergaminho, com trechos das escrituras escrito neles. Em Mateus 23, 5, Cristo menciona o abuso deste costume. Suas tradições parecem não ter mais fundamento bíblico. A intenção do Senhor era que a festa por si mesma fosse a recordação. As palavras do versículo 9 e de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 9, parecem ter o mesmo sentido de Provérbios 3, do versículo 1 ao 3, ou Salmo, capítulo 119, versículo 11. As ordenanças de Deus agem como uma fita
espiritual ao redor do dedo, para aguçar nossa memória. Continuando então, meus irmãos, falaremos sobre o capítulo 11 ao 16. Essas passagens explicam um pouco mais a respeito do primogênito macho, que deveria ser separado para Deus. O primogênito macho dos animais limpos era sacrificado para o Senhor. O primogênito macho dos animais imundos deveria ser remido pela morte de um cordeiro, ou deveria ser morto. Todos os filhos primogênitos deveriam ser remidos. Como o primogênito de Maria, o Senhor Jesus, também receberia essa aplicação. Poderemos conferir brevemente em Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Na medida em que os israelitas cumpriam aquilo que lhes fora determinado, era natural que seus filhos lhes questionassem a respeito do que estava fazendo. Então, mais uma vez, os grandes feitos de Deus no Egito deveriam ser explicados. Antes de passarmos para a próxima sessão, vamos meditar um pouco a respeito sobre algumas verdades espirituais ilustradas pela redenção do primogênito. O primogênito dos animais limpos foi sacrificado para Deus, assim como Cristo, nosso Senhor perfeito e imaculado, Redentor. Ele foi o primogênito. Confira depois em Romanos capítulo 8, versículo 29 e Colossenses capítulo 8, versículo 15. Em olharmos para o primogênito dos animais limpos como uma figura do povo de Deus, vemos a necessidade de suas vidas serem realmente dedicadas ao Senhor. Os animais imundos representam o estado pecaminoso do homem. Nós, como primogênito da sua jumenta, devemos morrer ou sermos resgatados. Somente a morte de um cordeiro é que poderia livrar um jumento do julgamento. Sem o cordeiro de Deus, o homem, assim como o jumento, morreria e seria lançado fora da presença de Deus. O jumento não somente representava o perigo em que o homem se encontrava, como também sua natureza corrupta, pois era um animal impuro. Por natureza, ele é estúpido, teimoso e criado para a escravidão. Somente Deus teria a capacidade de remir alguém assim através do seu precioso Filho Jesus Cristo. Mais tarde, Deus tomaria os levitas no lugar dos primogênitos dos filhos de Israel. Aqueles que excedessem o número dos levitas deveriam ser resgatados com dinheiro. Confira depois em Números, capítulo 30, versículo 40 ao 51. Que magnifica a figura de Cristo, nosso grande sumo sacerdote, tornando o nosso lugar diante de Deus. Ele é o nosso sacerdote e o nosso substituto. Em Israel, havia um número insuficiente de levitas, e por isso, os primogênitos excedentes deveriam ser resgatados com dinheiro. Na salvação que há em Cristo, ninguém precisa ser resgatado com ouro ou prata. Ele é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Traçaremos aqui um percurso sobre o caminho correto. Havia duas rotas para Canaã. Israel poderia ter seguido rumo ao norte, através da terra dos filisteus, atingindo assim o seu destino em poucos dias. Ao invés disso, Deus os conduziu na direção do sul, pela península do Sinai. Não havia dúvidas de que o homem, em sua sabedoria mundana, teria escolhido a rota mais curta, sem sombra de dúvidas. Isso nos ensina que somente o Senhor é um guia seguro. Seus caminhos podem não ser curtos. Seus caminhos podem não ser curtos ou fáceis, mas são melhores e mais seguros. Embora Israel talvez não pudesse compreender o caminho de Deus, ao olharmos para trás, podemos ver a sabedoria da sua liderança. Um dia vamos olhar para trás e compreender o caminho de Deus em nossas vidas. Notemos agora os propósitos de Deus para Israel. Deus conhece a força e as limitações do seu povo. Êxodo 14, 17. Muitas vezes, o caminho do qual nós nos queixamos é o mais seguro para todos nós. Enquanto Israel seguia a liderança de Deus, seus inimigos foram destruídos. Que beleza!
Que maravilha! Confiando no Senhor e Ele trabalhando por nós. O caminho pelo deserto os conduziu ao Monte Sinai, aonde a lei foi recebida. No deserto, Israel aprendeu de suas próprias fraquezas. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2. No deserto, Israel aprendeu a confiar na palavra de Deus. Deuteronômio 8, 2 ainda. E no deserto, Israel aprendeu muito e muito e muito com Deus. Talvez se ele fosse pela outra rota, consequentemente Israel teria tido medo dos filisteus e voltariam para o Egito. Mas não. Deus os enviou por uma nova rota, uma rota mais longa, para que eles pudessem estar mais seguros. Cristo fez referência a isso enquanto resistia à tentação a Satanás. Cristo tinha qualquer outro caminho que pudesse fazer de uma forma mais simples do que ele precisava ser feito. Cristo não precisava passar pela tentação que Satanás ofereceu, mas foi necessário. Foi mais doloroso, mas foi necessário. No capítulo 13, do versículo 19, irmãos, falaremos aqui sobre os ossos de José. José confiava de todo o coração que Deus manteria a sua palavra e levaria Israel de volta para Canaã. Sua fé era tão, mas tão forte, que ele fez com que eles fizessem um juramento de que carregariam seus ossos com eles quando tudo isso ocorresse. Ao manterem seu juramento, eles provaram que nunca esqueceriam totalmente das promessas de Deus. Nós cremos que os israelitas conheciam suas origens e relembravam as palavras de Deus entregue aos patriarcas. Inclusive, este evento nos faz lembrar de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Assim como os ossos de José não foram deixados no Egito, irmãos, assim também um dia os corpos dos filhos de Deus serão removidos deste mundo. Nosso fim não é um caixão no Egito. Continuando do versículo 20 ao 22 para finalizar o capítulo 13, e em seguida migrarmos para mais uma navegação ao capítulo 14, enquanto Israel saiu do Egito, eles foram guiados por uma coluna de nuvem e fogo. Isto era uma manifestação visível da presença do nosso grande Deus. Nosso maravilhoso Deus, meus irmãos, falava com eles através da coluna de fogo. A liderança do Senhor é uma das maiores bênçãos que o povo hebreu poderia ter, que o povo hebreu e nós podemos desfrutar ainda. A coluna nos recorda da presença de Deus em nossas vidas das seguintes maneiras. Deus nos guia pela sua palavra. Deus nos guia pelo seu Espírito. A coluna nos faz lembrar da presença do Espírito de Deus de várias maneiras. A coluna veio estar com Israel após a sua redenção do Egito, assim como o Espírito vem habitar naqueles que creem em Cristo para a salvação. A coluna era uma luz e uma proteção para o povo de Deus, assim como o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a coluna era trevas para os egípcios, assim como o mundo não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Que maravilha! Chegamos ao capítulo 14, sobre Êxodo, uma história surpreendente a respeito dos grandes feitos de Deus na vida dos hebreus. A passagem pelo mar, irmãos, a passagem pelo Mar Vermelho foi um importante passo na história de Israel. Para nós, isto é um significado, ou melhor dizendo, isto é um significativo, devido às leis espirituais que podem ser tiradas ao meditarmos neste evento. Podemos primeiramente considerar que este incidente é frequentemente mencionado nas Escrituras como um testemunho do poder de Deus e da incapacidade do homem de enfrentá-lo. O relato bíblico deveria ser um grande apoio para a nossa fé, quando provas e inimigos nos cercam. Paulo também usa o relato de Êxodo 14 para exortar o povo de Deus à fidelidade. Ele aponta para a passagem do Mar Vermelho como uma figura do batismo.
que publicamente declara a autoridade de Moisés sobre a nação. A aplicação que Paulo faz é muito simples. Muitos daqueles que foram batizados em Moisés, meus irmãos, na nuvem e no mar, morreram no deserto da falta da fé e da rebelião. Isto deveria servir de aviso para aqueles que professam Cristo quando batizados, para provar assim a autenticidade de suas conversões através da perseverança na fé e na piedade. Continuando, meus irmãos, então, capítulo 14, versículo agora a partir do 1º, vamos iniciar falando sobre o versículo 1 e 2. E eu gosto muito de nomenclaturar, títulos. Então eu daria aqui como o extremo do homem, seria o título para o capítulo 14, no versículo 1 e 2. A direção dada pelo Senhor colocou Israel em um aparente impasse. No fim da linha, ou seja, por onde não tinha mais saída, eles ficaram cercados pelos 3 lados, ou seja, montanhas, deserto e mar. Certamente que a carne nunca teria escolhido este caminho. Quem iria ficar, meus irmãos, cercados pelo deserto, pelas montanhas e pelo mar? Quem iria querer? Ninguém. Aqueles que seguem a Cristo acabam se achando na mesma situação em muitas ocasiões, como os irmãos hebreus. Deserto, montanhas e mar. E agora? Para onde é que eu vou? Deus não me deu uma ordem. Para onde é que eu vou se eu só tenho deserto, montanha e mar? No versículo 3 ao 4, podemos aqui já intitular como a oportunidade de Deus. Vejam por quê, meus irmãos. Nós devemos aprender que Deus não está interessado no nosso conforto, mas sim em sua glória e em nosso bem espiritual. O Senhor estava criando aqui uma oportunidade para demonstrar seu poder, destruir os inimigos de Israel e fortalecer a fé do seu povo. Que nós também possamos olhar para as provações como uma oportunidade divina de sermos abençoados. Essa situação levou a Faraó a pensar que seria uma boa oportunidade de capturar Israel. A direção tomada por eles provavelmente o levou a pensar que eles não estavam retornando. Talvez a aparente tolice da direção tomada por Israel fez com que ele pensasse que Deus os havia abandonado. Agora imagine comigo, meus irmãos, Faraó pensar que Deus os abandonou, por isso eles estavam perdidos no deserto. Enquanto ele se recordava do tesouro perdido e da perda do trabalho escravo, o coração dele se endureceu. Isso eu falo de Faraó, tá, meus irmãos? Deus preparou a armadilha e Faraó engoliu direitinho a isca. Com cedo, o rei se esqueceu do poder e do julgamento de Deus. Que tolice perseguir o povo de Deus quando o Egito já se encontrava em ruínas. Que isto possa permanecer como um aviso a todos que, por teimosia espiritual, tentam a Deus a endurecê-los em seus próprios pecados, como uma forma de julgamento. Aqueles cujas vidas não dão testemunho da glória da graça de Deus se tornarão monumentos da sua espantosa ira e poder. Continuando a nossa navegação, irmãos, já no versículo 5 e 9, vamos intitular aqui como alcançados. O povo de Israel, de quase 2 milhões de pessoas, pareciam mera ovelhas diante do treinado e equipado exército egípcio. Considerando-se que havia 600 carros escolhidos, o número de carros comuns deveria ser imenso. O povo de Deus parecia estar em muita dificuldade. Na verdade, eles estavam sob a vontade de Deus e em suas mãos. Nenhum lugar poderia ser mais seguro do que estar nas mãos de Deus. Enquanto no versículo já 10 a 12, intitularemos como falta de fé. Veremos que o aparecimento repentino do exército de Faraó levou a perder totalmente a coragem ao povo de Israel. Deveríamos ficar surpresos por ver Faraó esquecer-se tão rapidamente do poder de Deus quando vemos Israel tão cedo vacilar em sua fé. A verdadeira fé
considera Deus e não as circunstâncias. Acompanhando aqui e caminhando para o versículo 13 e 14, a vitória da fé. Esse não foi um dos momentos mais heróicos de Moisés. Será que não? Não há nenhuma outra evidência, meus irmãos, de que a sua fé tenha vacilado. Não, de forma nenhuma. As 3 ordens de comando dadas a Israel contêm a ordem que a fé segue. Não tem mais. O Senhor Jesus utilizou essas palavras com muita frequência. Inclusive, abre aspas aqui, podem conferir em Lucas capítulo 12, versículo 32, fecha aspas. Deus nos remiu para depois nos deixar perecer? De forma nenhuma, meus irmãos. Nem conosco, nem com o povo hebreu. A fé e o temor das circunstâncias não podem coexistir. São coisas completamente separadas. Estai quietos. No caso de Israel, isso literalmente deveria ser obedecido. Eles não deveriam fugir e nem lutar. Mesmo quando somos chamados a agir, deve haver uma calma interior da vinda da confiança e do descanso nas promessas de Deus. Vede o livramento do Senhor. Enquanto os versículos 13 e 14 são promessas, esta declaração deve ser vista como um comando. A verdadeira fé não se importa com o que Faraó irá fazer, mas com o que Deus fará. Irmãos, eu vou repetir isso porque é muito forte. A verdadeira fé não se importa com o que Faraó irá fazer, mas com o que Deus fará. Irmãos, no versículo 15 ao 18, há uma ordem. Marchem. Marchem. Enquanto Moisés estava extremamente confiante, por dentro ele clamava a Deus. Quando a ordem vem, Deus diz a Moisés que pare de orar e que obedeça. Nós não precisamos orar a respeito da obediência, quando a vontade de Deus já é conhecida. No versículo 19 e 20, a coluna de nuvem. A coluna de nuvem moveu-se para trás do campo de Israel para protegê-los. A luz foi providenciada para Israel enquanto os egípcios tropeçavam nas trevas. Deus sempre se coloca em seu povo, entre seu povo e o perigo. Deus jamais desampara, jamais desamparou o povo, sempre mostrou que estava presente. Enquanto no versículo, pessoal, 21 e 22 do capítulo 14 ainda, intitularemos aqui como o Mar Vermelho dividido. Que história, meus irmãos, mas que história tremenda do poder e da ação sobrenatural de Deus. O que parecia ser uma rua sem saída se tornou simplesmente uma estrada principal para a fé. Muitos têm tropeçado sobre a grandeza deste milagre. Todos que tentaram encontrar uma explicação natural falharam. Todos sequer. Os filhos de Deus só podem dizer: há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há, gente. Não há coisa difícil para Deus. No versículo 23 a 25, a tolice de lutar contra Deus de fato, é uma tolice mesmo. Sob trevas, o exército dos egípcios dificilmente sabia onde eles estavam. Era completamente uma tolice lutar contra Deus, irmãos. Os egípcios insistiam. Assim que clareou o dia, eles puderam perceber o perigo em que se encontravam. Os carros que eles tanto confiavam não puderam ajudá-los. A memória do julgamento anterior de Deus deve ter vindo à memória já repentinamente. Eles foram assolados completamente pelo terror. E esse terror, meus irmãos, irá um dia assolar os corações de todos aqueles que lutam contra Deus. Ou seja, aqui, peguem aqui comigo, ó. Os egípcios saíram à noite para procurar os hebreus. Achavam, confiando em seus cavalos e seus carros, que poderiam e conseguiriam encontrá-los.
mas não tinham sequer a noção do perigo que eles estavam correndo pela proteção de Deus aos hebreus. E quando o dia clareou, aí eles tomaram propriedade do perigo. Então Deus é assim. Deus ele tem trabalhado de forma muito, mas muito única para que cada filho seu não se perca, pelo contrário, para que ele continue desenvolvendo a sua fé. Esse foi um dos pilares de Êxodo. E agora, partindo ainda a continuação ao versículo 26 ao 30, vamos colocar aqui como um nome chamado um terrível contraste. Por quê, Luiz? Assim podemos ver em todos os remidos salvos e todos os mundanos, egípcios perdidos. O maior de todos os exércitos da terra pereceu rapidamente sem que Israel movesse um dedo. Irmãos, eu vou repetir isso aqui. Porque Êxodo 14 relata os grandes feitos de Deus. E eu digo aqui de volta, o maior de todos os exércitos da terra pereceu rapidamente sem que Israel movesse um dedo. Deus manipulou tudo para que se encaixasse na sua vontade e o seu nome fosse glorificado. O nosso estudo aqui, ver para crer, no versículo 31, meus irmãos. Aqueles que pensavam que iriam morrer, viram seus inimigos mortos na praia. Isto confirmou a liderança de Moisés e provocou temor nos futuros inimigos de Israel. Israel se alegrou nesta grande obra de Deus. Como é triste ver que o povo tinha que primeiro ver para depois exaltar ao Senhor. Esse tipo de fé falha quando surgem novos problemas. Neste caso, a confiança deles durou 3 dias. Que possamos, irmãos, considerar sempre as palavras de Cristo ditas ao duvidoso Tomé. Que possamos ter fé, que possamos confiar antes de ver, antes de ter posse. Porque o ver, a vista e a posse, elas consequentemente virão depois. E eu não tenho sombra de dúvida que o mesmo Deus que abriu o mar, a mesma falta de fé daquela época, o mesmo encurralamento, né, do deserto, do mar e do monte, tudo isso faz parte de hoje ainda. Então, uma grande aula está em Êxodo 13 e 14. Uma grande lição de aula. Irmãos, debrucem, meditem, se dediquem e contem conosco sempre que precisar, pois nós estamos aqui para cooperar com cada um de vocês. Obrigado, que Deus... Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra
pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.